ler de novo. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Uau! Sabe, quando Jesus passou ali pela morte e ressurreição, Ele triunfou sobre todo o principado, Ele triunfou sobre o inimigo da nossa alma. Mas a questão é, o que quer dizer isso? No livro de Daniel, no capítulo 10, o profeta, ele faz uma oração a Deus, ele fez uma petição a Deus, e só depois de 21 dias a resposta chegou através do anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor chega com a resposta para o profeta Daniel, ele traz um entendimento para Daniel. Por que tinha demorado 21 dias? Ele fala assim: Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus te ouviu. Vou falar de novo. No primeiro dia que você orou, Deus te ouviu. E na mesma hora ele já me enviou com a resposta. Mas a questão é que o principado, ele pelejou comigo. Houve uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Olha só o que estava acontecendo. Daniel tinha orado e nas regiões celestiais, um principado ali tentando impedir, barrar a oração do profeta. E só depois de 21 dias o anjo chegou com a resposta. E chegou a resposta. Glória a Deus. Nós vivemos uma promessa muito maior. Sabe por quê? Jesus triunfou sobre todo o principado. Eu vou falar de novo. Jesus triunfou sobre todo o principado. Isso quer dizer que quando você ora, o principado agora, ele não barra mais a oração, ele não impede mais a oração. Quando você ora, é direta já. Não tem mais principado ali. Tem gente que acha que está tendo uma briguinha espiritual, né? Não tem mais isso. Acabou. Pastor, mas faz tempo que eu estou pedindo algo para Deus. Por que está demorando tanto, querido? Se você está pedindo algo para Deus, está demorando tanto, não é porque está demorando porque o diabo está atrasando. Está demorando porque Deus não chega adiantado. Vou falar de novo. Eu estou orando, pastor, por algo na minha vida e está demorando. Se está demorando, não é porque o inimigo está atrasando, é porque Deus não chega adiantado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Levante a sua mão, segura essa palavra. Quando chegar o tempo determinado por Deus, pode ter certeza, principado, potestade, nem o inimigo vai conseguir impedir a bênção que Deus tem para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir a oração do cristão. Irmãos, tem gente que eu acho que tá tendo aquela briga, né? Tipo Bambam e Popó, né? Que tá lá, né? Jesus assim, tentando se esquivar do inimigo. Jesus, na cruz, Ele nocauteou o nosso inimigo. Sabe o que acontece, pastor? Eu acho que é uma batalha espiritual. O inimigo está tentando atrasar. Querido, o inimigo não consegue atrasar o que Deus tem para você. Eu vou falar de novo. O inimigo não consegue impedir o que Deus tem para a tua vida, querido. Você não chegou, porque Deus não vai chegar adiantado. Na hora certa Ele chega. Não adianta você bater o pé, não adianta você fazer birrinha com Deus, amém? Não, Deus, não adianta, mas pode ter certeza, quando chegar a hora, Deus vai falar: é agora. Ei, talvez Deus está falando para muitos aqui hoje: é hoje. Meu Deus do céu, quem está comigo nessa palavra aqui? Tem pessoas que vai receber coisas hoje. Você não pegou a palavra que saiu agora, daqui a pouquinho, agora há pouco do Vando aqui? Tem uma porta que vai abrir amanhã. Irmãos, quando você ouve essas coisas, tem que fazer assim: ó Deus, é aqui comigo. Segura, irmão. Palavras na presença de Deus se tornam decretos. Então o inimigo, ele não pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Você pode falar isso: o inimigo não consegue impedir o
que Deus tem para mim. Fala para o teu irmão para ele acreditar. Fala assim: ele não consegue, filho. Então, já que ele não consegue impedir, ele vai tentar dificultar. Então, ó, ele não consegue impedir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar dificultar a sua vida. Sabe aquele negócio? O que é leve começa a se tornar pesado. É ele tentando dificultar a sua vida. Ele sabe que não tem como ele impedir o que Deus tem para você. E é exatamente sobre isso que eu quero pregar aqui hoje. Vocês estão comigo nessa palavra? Vocês têm um povo do glória a Deus, aleluia. Vocês estão sentindo essa atmosfera profética aqui essa noite? Como é que a gente sabe que o inimigo está tentando dificultar a nossa vida? Eu quero deixar algumas chaves para você aqui. A primeira chave: quando o inimigo está tentando dificultar a sua vida, você vai perceber que você vai ter dificuldades no seu relacionamento com Deus. Quando o inimigo está tentando dificultar a sua vida, você começa a ter dificuldade no seu relacionamento com Deus. Presta atenção nisso. Se você está tendo dificuldade no seu relacionamento com Deus, é porque o inimigo está dificultando a sua vida. E o resultado de uma pessoa que está tendo dificuldade com o seu relacionamento com Deus é começar a viver uma vida de religiosidade. Se você está tendo dificuldade na sua relação com Deus, você começa a ir para a religiosidade. Não é o que Deus quer. Porque você sabe o que é religiosidade? Vou explicar para você. Religiosidade é assim, ó: Deus em algumas áreas da sua vida, em outras não. Oi, vocês estão aqui? É tipo uma vida dupla, sabe? Eu tenho uma vida com Deus dentro do prédio da igreja, mas no meu dia a dia sou eu. É uma vidinha dupla. Religiosidade. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer estar em todas as áreas da nossa vida. Deus quer estar conosco todos os dias. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não podemos aceitar essa vida de religiosidade. Sabe, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus conta uma parábola, que eu amo essa parábola. Como Deus tem falado comigo nessa parábola. E ali fala de um pai que tinha 2 filhos. Mas a gente sempre foca no filho mais novo. O filho mais novo foi aquele que em um certo momento ele pediu herança para o pai, parte da herança dele. Passa uns dias, ele vai embora, sai da casa do pai, começa a fazer um monte de besteira, começa a fazer um monte de coisa errada. E aí de repente ele cai em si, ele resolve voltar para a casa do pai. Quando ele está voltando para a casa do pai, o pai está lá para receber ele com um banquete, com uma grande festa. Mas a gente sempre fica focado nesse filho. Mas hoje eu quero focar com você no filho mais velho. Porque quando o filho mais novo volta e o pai faz uma festa para ele, o filho mais velho fica indignado, ele fica frustrado, ele fica decepcionado com o pai. Ele fala para o pai: pai, eu estou sempre aqui com você, eu estou sempre trabalhando com você, e agora você faz uma festa para esse cara. Eu nunca tive uma festa. Olha a religiosidade. Ele tinha um pai no trabalho, mas não tinha um pai no lazer. Ele tinha um pai numa área da vida dele, mas em outra não. Religiosidade. O pai confronta ele. O pai fala para ele assim: ei filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Olha o que o pai fala: tudo que é meu é teu. Sabe o que o pai está deixando claro para aquele filho? A qualquer momento você poderia ter feito uma festa para nós, porque tudo que é meu é teu. Sabe por quê? O pai comemora com tudo o que ele tem quando nós estamos perdidos e nós somos encontrados. Mas nós que não estamos mais perdidos, temos que comemorar com o pai com tudo que nós temos. Se você foi encontrado, é você que tem que comemorar com o pai, com tudo que ele tem feito na sua vida. Mas sabe qual que é a chave de tudo? O pai, ele fala para aquele filho mais velho assim: ó, tudo que é meu é. A questão é se o filho poderia falar
tudo que é meu também é seu, Pai. Sabe por quê? Olha aqui para mim. É um grande problema na nossa vida quando algo está tão errado que só pode ser nosso, mas não pode ser de Deus. Sabe que é um grande problema quando tem alguma área na sua vida que aquilo está tão errado que só pode ser seu, não tem como ser de Deus. Não tem como se relacionar com Deus com aquilo. E posso te falar uma coisa: se tem algo assim na tua vida, está na hora de você entregar. Eu vou falar de novo, está na hora de você entregar. Porque na hora que você entregar, o Pai vai substituir o que está tão errado na sua vida, que não pode ser dele, com algo que é tão certo dele para a tua vida, que nunca poderá ser do inimigo. E a palavra fala em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aquilo que pertence ao Senhor, o maligno não pode tocar. Se por um caminho ele vier, por 7 ele vai ter que fugir. Porque é tão de Deus que o inimigo não consegue tocar mais. Uau, quem está entendendo essa palavra aqui? Está na hora de você entregar aquilo na tua vida que é tão errado, que não tem como você se relacionar com Deus nessa área. Ele vai substituir, ele vai colocar com algo que é tão certo que o inimigo não vai nem passar perto. Quem está entendendo essa palavra aqui, irmão? Nós não podemos aceitar uma vida de religiosidade. Nós temos que abraçar uma vida de santidade. Amém? Vocês estão aqui comigo? Mas olha só essa outra chave que eu quero deixar para o seu coração. Como é que você vai saber que o inimigo está dificultando a sua vida? Quantos estão sendo abençoados por essa palavra? Olha só, quando ele está tentando dificultar a sua vida, você começa a ter problema de relacionamento com as pessoas. Você começa a ter dificuldade nos seus relacionamentos com pessoas, com algumas pessoas. Primeiro eu falei, relacionamento com, e agora com pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma revelação muito forte. Ele diz assim, a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, é contra principados e potestades. Deixa eu te falar uma coisa, a sua luta não é contra pessoas. Olha para o teu irmão de rabo de olho e fala assim, não tem luta entre nós. Essa é a hora que os casados ficam muito felizes, né? Ei, queridão, vocês estão aqui? Sua sogra não é seu inimigo, sua inimiga. O apóstolo Paulo está falando, não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades. Mas entenda uma coisa, apesar da nossa luta não é contra sangue, contra a carne, apesar disso, nós temos que entender que o diabo usa pessoas despreparadas para tentar dificultar a nossa vida. Quem sabe você não está com várias pessoas aí que o inimigo está usando, tentando dificultar a sua vida. E pode falar uma coisa? A Bíblia fala assim, não ignoreis os ardis do diabo. Deixa eu te falar, o diabo não pode ser ignorado, ele tem que ser desmascarado. Então eu e você, nós precisamos saber qual é a distância que o inimigo está de nós. Você precisa ter essa revelação, qual a distância que o inimigo está de você. E eu vou te dar uma chave aqui que é ouro para você saber disso, amém? Você quer essa chave? Um certo momento, lá em Mateus 16 fala isso, Jesus começa a falar para os seus discípulos assim, é necessário que o Filho do Homem venha padecer, que eu venha sofrer nas mãos dos religiosos, que eu venha passar pela cruz, mas depois eu vou ressuscitar. Quando ele começa a falar isso para os seus discípulos, o diabo usa a boca de Pedro, discípulo dele, e fala para Jesus assim, Jesus não, Jesus menos, Jesus, isso não pode acontecer com você, Jesus menos, busca menos Jesus. Você quer saber qual é a distância que o inimigo está de você, sim ou não? A distância que o inimigo está de você é aquela pessoa
que vive te incentivando a viver menos com Deus do que você está vivendo hoje. Essa é a hora que você fala assim: fala, Deus. Quer saber qual é a distância que o inimigo está de você? É aquela pessoa que fala para você assim: ó, menos, você está muito fanático. Menos oração, menos igreja. Ei, vai de leve, pega leve. É aquela pessoa que vive te incentivando a fazer e viver menos para Deus. Toma cuidado, porque às vezes você está dormindo com o inimigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. O posicionamento bíblico, pega isso que eu vou te falar. No posicionamento bíblico, a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor. Ao nosso redor, o anjo do Senhor. Vou falar de novo, ao posicionamento bíblico. Ao nosso derredor, o inimigo. Ao nosso redor, o inimigo. Então presta atenção no que eu vou te falar. Se você está ouvindo mais de perto pessoas falando para você viver menos, e mais de longe você está ouvindo pessoas falando para você fazer mais para Deus, é sinal que você inverteu a ordem de Deus. Você colocou longe de você quem tinha que estar perto, e você colocou perto de você quem tinha que estar bem longe. Você inverteu. Você se distanciou de quem você tinha que estar pertinho, e você se aproximou de quem você tinha que estar longe. Mas eu quero te falar uma coisa aqui essa noite. Você quer segurar essa palavra? Levante suas mãos. Está na hora de você colocar perto de você pessoas que vão incentivar você a viver, fazer mais para Deus. Sabe por quê? Quando você começar a fazer mais para Deus, o inimigo não vai mais dificultar a sua vida. É você que vai dificultar a vida dele. Deus não fez você nascer de novo para você viver cabisbaixo aquela vida aonde o inimigo vive dificultando você. Não, você vai dificultar a vida dele. Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Quem está entendendo aqui hoje? Ei, irmão, eu já estou vendo que essa semana vai ser a semana de gestão lá no WhatsApp, lá no Instagram. Não, esse aqui não é melhor amigo não, pelo amor de Deus. Esse aqui tem que ser. Esse aqui pergunta se eu orei. Esse aqui vive perguntando se eu estou firme com Jesus. Esse aqui está sempre se preocupando se eu estou lendo a palavra de Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Você vai colocar perto de você quem faz você cada vez mais andar 100% para Jesus. Mas eu quero deixar mais uma chave para o seu coração. Vocês estão comigo aqui? Olha essa chave. Quando o inimigo está dificultando a nossa vida, nós começamos a ter dificuldade em externar o que Deus fez na nossa vida. Você quer saber quando Ele está dificultando a sua vida? Você começa a ter dificuldade de externar as grandezas de Deus, aquilo que Deus fez na sua vida. Sabe, quem sabe você que está aqui hoje, muitas vezes você se sente bloqueado, travado, paralisado. Você não está conseguindo mais externar as grandezas de Deus, tantas coisas lindas que Ele fez por você. Se você está vivendo dessa forma, hoje isso vai mudar. Marcos capítulo 4, versículo 21, Jesus fala assim, ó: não se acende uma candeia e coloca debaixo de uma cama. A candeia era a luz daquela época. Trazendo para nós, sabe o que Jesus está falando? Não se acende uma luz para depois encobrir ela. Sabe o que Jesus está falando para nós? Não faz sentido viver um grande acontecimento de Deus na nossa vida como se não tivesse acontecido nada. Ser o verdadeiro cristão agente secreto, só ele sabe que ele é crente. Não faz sentido. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Um dia Deus iluminou você, você começou a enxergar Ele. Você é um iluminado de Deus.
Você é luz do mundo. Onde você chega, as pessoas veem Deus através de você. Você é a propaganda de Deus nessa terra. Não faz sentido. Sabe, talvez a sua vida está assim mesmo. É uma vida cristã sem sentido, uma vida cristã apática, uma vida cristã fria. Por quê? Porque você está vivendo um grande acontecimento como se não tivesse acontecido nada. Mas deixa eu te contar uma história. A palavra do Senhor fala em Marcos 5:25 de uma certa mulher que 12 anos ela sofreu de uma hemorragia. 12 anos ela perdeu sangue. Quem sabe essa não é a sua história, que hoje fazem anos que você vem perdendo. A palavra fala que ela sofreu muito nas mãos de vários médicos. Os médicos olhavam para ela e falavam: olha, mulher, você está piorando, cada vez o seu quadro está se agravando. Mas a palavra fala que aquela mulher ouviu falar que Jesus estava passando. Jesus está passando na igreja missionária hoje. Ela ouviu falar que Jesus estava passando e ela disse consigo mesma: quando eu tocar nas vestes deste homem, eu vou ser curada. E a palavra fala que então ela encara uma multidão. Eu quero que você venha comigo nessa história, porque era uma mulher que 12 anos tinha uma hemorragia. Ela estava muito fraca, mas ela encarou aquela multidão. E a palavra fala que quando ela toca nas vestes de Jesus, a hemorragia parou. Quando ela tocou nas vestes dele, a hemorragia parou. Ela foi curada. E a Bíblia diz que quando ela sentiu que ela estava curada, ela começou a ir embora. E nesse exato momento Jesus começa: alguém me tocou. E os discípulos falam para ele: Jesus, como assim você está perguntando e falando que alguém te tocou? Tem tanta gente te tocando. Ele fala assim: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Alguém me tocou diferente. E Jesus insistiu. Ele insistiu até aquela mulher se apresentar. E a Bíblia fala que ela falou toda a verdade. Por que Jesus fez isso? Eu vou te falar por que Jesus fez isso. Naquele tempo, uma mulher que tinha aquela enfermidade era considerada impura por toda a sociedade. Ela era proibida de tocar em qualquer pessoa. Ela era considerada impura, ela não podia tocar em ninguém. Eu quero que você entenda uma coisa: por que Jesus fez isso? Porque se aquela mulher fosse embora, ela ia viver o resto da vida dela com um grande acontecimento, como se não tivesse acontecido nada. Sabe por quê? Porque para ela falar que ela tinha sido curada, ela ia ter que falar que ela tocou em alguém. Ela não podia falar. Ela ia ter que guardar isso para ela o resto da vida. Jesus não deixa. Jesus não deixou ela ir embora. Jesus não deixou ela ir embora. Jesus chamou aquela mulher e na frente de todos que estavam ali, na frente de toda a sociedade, Jesus olha e fala assim: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre deste mal. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus posicionou aquela mulher publicamente. Ele posicionou ela publicamente. Mas eu quero te falar uma coisa: antes dele posicionar ela publicamente, ele fez ela parar de sangrar no secreto. Antes de Jesus posicionar você publicamente, antes ele vai fazer você parar de sangrar no secreto. Quem sabe você não carrega feridas, machucados, que vem fazendo você sangrar há anos, palavras que machucaram você, traumas de infância, mágoas que estão sempre fazendo você sangrar. E um detalhe: ninguém sabe. Às vezes a esposa, marido, filhos, pais, amigos não sabem,
mas isso vem sangrando, vem minando você. E às vezes você se contenta assim: mas eu e Jesus sabemos, está tudo certo. Não, querido, mesmo que só você e Jesus saibam, não está tudo certo. Antes dele te posicionar publicamente, ele vai fazer você parar de sangrar no secreto. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui hoje para falar para você. Ele quer acabar com essa hemorragia na tua vida. Talvez você venha sangrando no seu casamento, sangrando nas suas emoções, sangrando nos seus sonhos, sangrando no seu chamado. Deus está falando para você hoje: eu vou acabar com a sua hemorragia. Enquanto eu estou aqui, o Espírito Santo está me falando que tem pessoas que Ele já está acabando com a hemorragia hoje. Não vai mais sangrar. E sabe, enquanto eu estava orando por essa palavra, o Espírito Santo falou para mim que em 2024 aqui nessa igreja Ele vai fazer muitas pessoas parar de sangrar no secreto, porque Ele vai levantar você publicamente. Ele vai posicionar você publicamente, porque Ele não posiciona pessoas doentes, Ele posiciona pessoas que foram curadas pelo poder do Espírito Santo. Você pode esconder o seu sangramento de todos, mas de Deus você não esconde. Não tem como. E pode falar? Ela toca em Jesus, sai virtude de Jesus, a hemorragia acabou. A única coisa, você pode bater na porta que você quiser. Ela bateu na porta de tantos médicos, só piorando. Você pode bater na porta que você quiser, porque a única coisa que faz você parar de sangrar é o poder do Espírito Santo. Você sangra pelas madrugadas, você sangra indo para o trabalho dentro do teu carro, você sangra lá no teu quarto. Anda lá, basura. Você sangra às vezes aqui no culto. Tenho visto o seu sangramento, diz o Senhor. Eu libero do meu poder sobre você nessa noite. Libero. Eu conheço o teu toque no meio da multidão. No meio da multidão, eu sinto o teu toque. Levante as suas mãos assim. Diga: Jesus, libera a virtude sobre a minha vida hoje. Libera a virtude. Vamos lá, vai falando isso. Libera a virtude. Ele está derramando muito poder do Espírito aqui neste lugar. Muito poder do Espírito Santo está descendo derramado aqui.